horas, o estudo do ESD, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, começa às 20 e vai até às 21 horas. E das 21 às 22, o estudo da educação da mediunidade. Isso sempre nas terças-feiras. Na quarta-feira, como hoje, nós temos a palestra pública, agora, nesse momento. Segundo momento, os passes e, paralelo aos passes, a reunião de desobsessão. A casa também oferece o diálogo fraterno para aquelas pessoas que desejam conversar uma problemática ou pedir uma assistência para si ou para um familiar, um amigo. Esse diálogo acontece sempre nas quartas-feiras, a partir das 19 horas e vai até às 19h40. Porque às 19h40 a gente deseja que todo mundo sente, silencie, se harmonize para esse momento do Evangelho. Ali no finalzinho a gente tem uma mesinha com uns cadernos, né? Encarnados e desencarnados, para que você possa colocar o seu pedido de preces e também trazer a água para ser fluidificada no momento durante a reunião. E essa água pode ser utilizada durante a semana, né, como a gente já orientou aqui, mas que não substitui uma medicação, certo? Você continua tomando sua medicação normalmente e faz uso também da água fluidificada. É um apoio a mais. Então, são esses os nossos avisos, sim. E lembrando da nossa festa, né, junina, que vai acontecer no próximo sábado, dia 4, no condomínio Uruaçu, aqui na Abel Cabral, a partir das 18h30. Quem quiser participar, já dá tempo de colocar o nome lá na lista e se fazer presente nesse horário. Vai ser é sempre muito alegre, muito motivadora as nossas festas. E nesse momento passamos a palavra para o nosso irmão Huasca, que vai fazer a leitura do exórdio. Meus irmãos, boa noite. O exórdio de hoje é o nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 1.4, o diabo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós. 1:12 é um de vós é diabo. Está em João, capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando o inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituía em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem, quando algemados, as tortitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem descobre, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo. Quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Então, é muito claro isso aqui, mostrando que os nossos irmãos, os evangélicos, né, que falam mais do diabo do que em Jesus, como a gente vem comentando lá fora, né, e a gente sabe que está em cada um que não cumpre, que ativa o mal,
deixa o ser humano, o irmão invisível, torna invisível aquele carente que está na rua, e pratica coisas assim como a maledicência, o mal, desenvolve em si essa personalidade de diabo, que é apenas uma fantasia, uma coisa que não existe. Muita paz a todos. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece, silenciando a nossa mente e o nosso coração por alguns instantes, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecendo infinitamente a Deus pelo dia de hoje e por todos os dias que vamos estar aqui nessa caminhada. Agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são dadas, pela família, pelo trabalho, pelos amigos que nos acolhem. Agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre nossa mente e nosso coração, para que saibamos fazer as escolhas, que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Pedimos também por todos aqueles que não conhecem a Tua Palavra e por todos aqueles que já ouviram e não guardaram no coração. Que a Sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, acendendo essa luz e essa esperança. Rogamos também por todos os que sofrem no dia de hoje a dor do corpo ou da alma, que a Sua infinita misericórdia também possa acolhê-los, dando-lhe força, coragem e esperança de vencerem suas provas. Rogamos pelo trabalho desta noite, pelo palestrante, nosso irmão Michel, que agora fará o Evangelho para nós. Que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Michel, fala a prece. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos reunidos mais uma vez em nome do Mestre Jesus para refletirmos sobre essa mensagem de redenção, de autoiluminação, de fortalecimento pessoal, na qual todos nós devemos aproveitar as oportunidades que temos de estarmos próximos do Mestre Jesus, através dos nossos familiares, dentro do nosso próprio lar, através do Evangelho no lar, e principalmente na casa de oração, na casa espírita, onde todos nós estamos aqui reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E o Cristo dizia, se duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então é uma oportunidade de nós refletirmos sobre a mensagem espírita, sobre esse roteiro necessário para a vida de cada um de nós, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para a nossa autoiluminação. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta trazida pelo Mestre Jesus há 2000 anos. E hoje, meus irmãos, é uma satisfação muito grande nós retornarmos para cá, para podermos refletir, estudar um tema muito importante do Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. E dentro desse tema nós faremos o estudo do ponto, aquele que se eleva será rebaixado. E para nós mergulharmos, compreendermos esse tema, é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre os dias atuais, sobre o que nós estamos vivendo, o quanto as mídias sociais têm impactado as nossas vidas, o quanto nós buscamos a projeção, o reconhecimento social, buscamos a visibilidade diante da sociedade. Será que isso é a coisa mais importante que nós devemos buscar? Será que nós devemos colocar em primeiro momento a materialidade, a fisicalidade, essa projeção social? Essa reflexão é que o Evangelho nos traz com o objetivo de que a gente compreenda a proposta do Evangelho. E a proposta do Evangelho no sentido de nós buscarmos aquilo que vai nos conduzir a Deus. E o que vai nos conduzir a Deus? Senão a oração, a reforma íntima, o burilamento pessoal e todas estas
virtudes, qualidades e buscas que nós devemos fazer durante a nossa existência. Então, a partir do momento em que a gente identifica a nossa necessidade de progresso e aonde estaria essa proposta, essa busca, a gente começa a caminhar em direção a essa renovação interior necessária para cada um de nós. Então, a primeira pergunta que o Cristo faz durante essa passagem é: quem é o maior no reino dos céus? E ele faz uma referência às crianças. Mas por que ele faz uma referência às crianças? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quando ele faz uma referência à criança, naturalmente, ele fala sobre a simplicidade, sobre a ingenuidade, sobre a possibilidade de reconciliação imediata, que nós vemos muitas vezes na convivência entre os primos, entre as crianças e os irmãos, entre os amigos na escola, onde a criança se desentende por algum motivo fútil, efêmero, mas naquele momento fica aborrecida, fica chateada, mas praticamente de imediato ela reconcilia. Praticamente de imediato ela retoma aquela convivência, retoma a conversa, a palavra, retoma a brincadeira. Então esse é o comportamento que o Cristo espera de muitos de nós, na verdade de todos nós. Só que o ser humano, o homem, ele tem a dificuldade da reconciliação. E essa dificuldade está diretamente associada ao nosso orgulho. A necessidade de nós nos aproximarmos de alguém para pedirmos perdão. De realmente falarmos que nós erramos. E isso acontece porque o nosso orgulho não permite. Porque a gente tem receio de como a outra pessoa vai se comportar nesta aproximação. Será que nós seremos bem recebidos? Será que nós teremos uma resposta agressiva, violenta, a ponto de me atingir? Então, como será essa interlocução? Como será essa aproximação? E essa reconciliação, a dificuldade, ela acontece exatamente por isso. E dentro dessa própria passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também um item que fala sobre Zebedeu e sobre a mãe dos apóstolos Tiago e João, que ela se refere ao Mestre Jesus como uma criatura extraordinária e de imediato desperta a atenção dela. E ela pergunta para ele: pode os meus filhos sentar à sua esquerda e à sua direita para entrar no reino dos céus? Aí o Cristo diz: mulheres, não sabes o que pedes. Eles terão capacidade de enfrentar as dificuldades que irão querer enfrentar? Eles terão a capacidade de beber do cálice que irei beber? E eles dizem: sim, teremos. Vocês terão. Vocês trabalharão comigo durante essa jornada que foi o apostolado. Mas cabe ao meu Pai decidir quem ficará à minha esquerda e quem ficará à minha direita. E de imediato os apóstolos, eles não se conformaram com esse posicionamento daqueles outros dois. Por quê? Porque compreenderam como ação, como ato, como um posicionamento de superioridade. Como pode tu querer se colocar à altura do mestre? Então a ideia é essa, é de nós procurarmos entender que quanto mais a gente busca elevação, quanto mais a gente busca a projeção, maior a possibilidade de nós tombarmos mais à frente. Porque a correlação direta é com a nossa vaidade, com o nosso orgulho e com as nossas buscas. O que nós realmente pretendemos, aonde nós queremos ir. E a importância que nós damos é a posição social, é a projeção, é o destaque que muitas vezes nós queremos ter, não só dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do lugar onde nós moramos, do bairro, até mesmo dentro da nossa própria cidade, mas como nós vamos nos colocar diante dos outros. A nossa relação será uma relação de rivalidade
ou uma relação de colaboração? Uma relação de crescimento multilateral? O que nós esperamos para nós, principalmente nesse momento de transição, de transformação, de mudança vibracional do nosso planeta? Então, existem os modelos, existem os paradigmas, as ideias que fazem parte do ego, do orgulho, do comportamento do ser humano. Mas a proposta do Evangelho e a proposta da existência é o progresso. E dentro desse progresso, nós devemos diminuir o orgulho, o ego, a vaidade que existe dentro de cada um de nós. E como nós vamos diminuir essa vaidade? O mais importante é que a gente primeiro consiga compreender que esse é um erro que faz parte da natureza humana. E que dentro do processo de desenvolvimento, a gente precisa ir lapidando gradativamente o espírito. E dentro desse processo de lapidação, nós precisamos corrigir o nosso orgulho. Porque todos nós somos orgulhosos, em níveis, em graus diferentes. Quem aqui gosta de ser chamado a atenção? Quem aqui gosta de ser abordado até mesmo por uma pessoa que você considera uma condição de inferioridade? Eu vou dar um exemplo. Porque o nosso ponto de vista nem sempre é o ponto de vista espírita. Muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, o nosso filho, uma irmã, uma pessoa da nossa convivência, que nós amamos muito, nos aborda e nos chama a atenção. Mas a gente acredita que pelo fato de ter uma idade cronológica menor, ele não tem capacidade de te abordar. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente percebe que o espírito, ele é imortal. A imortalidade do espírito é um dos princípios de estudo da doutrina espírita. Então, através dessa reflexão, desse estudo, desse aprendizado, a gente precisa entender que muitas vezes aquela criança que nós temos a responsabilidade de educar é um espírito muito mais adiantado. É um espírito que veio de outro ordem. Ele está aqui não só para ser educado, mas muitas vezes para educar, para orientar, num processo de troca, num processo de colaboração, num processo de permuta e crescimento bilateral, multilateral, onde todos nós estamos inseridos. Quando a gente estuda a lei de sociedade dentro da doutrina espírita, dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz: o que acontece com o homem que está no isolamento, que está isolado, que mora numa ilha ou num determinado lugar que não tem contato com a civilização ou com os demais membros da sociedade? O processo dele de evolução não será o mesmo. Por quê? Porque as dificuldades nós enfrentamos através das relações interpessoais, através do contato que nós temos com os nossos familiares, através do contato que nós temos com os nossos vizinhos. E por que às vezes essa dificuldade dentro da família, essa relação dentro da família é tão difícil? Por que é tão complexa, tão complicada? Porque dentro da nossa própria família, muitas vezes temos relação com irmãos que foram desafetos, com pessoas que foram inimigas. Por isso que a gente não consegue compreender o porquê é o nosso pai ou a nossa mãe tem tanta dificuldade de relação com um dos irmãos. E tudo isso faz parte desse processo de aprendizado, de evolução e de diminuição também do nosso orgulho, em busca de nos tornarmos pessoas mais humildes, mais próximas do Evangelho e mais próximas umas das outras, a fim de crescermos em direção ao nosso Pai. E dentro desse processo de evolução, e também dentro de um contexto das posições sociais que muitas vezes ocupamos na existência, a gente precisa refletir, dentro do princípio da reencarnação, que essa posição social que nós ocupamos, ela é momentânea, ela é passageira. Aquele poder, aquela autoridade, aquela força que você desfruta, às vezes durante 4 anos, durante 8 anos, ou às vezes durante 16 anos, quem sabe exercendo a função de magistrado,
ou exercendo a função do Ministério Público, ou sendo um ministro, com certeza ela vai acabar. Porque todo poder e toda projeção terrena, ela tem um período para acabar. Então, a sua posição social ela vai acabar num dado momento. E é impressionante como as pessoas ficam extremamente ligadas, vinculadas, apegadas às posições, ao cargo na casa espírita, à força, ao poder, ao direcionamento, ao controle. E a gente precisa lembrar que tudo isso aqui é momentâneo, é passageiro. Nós temos um exemplo muito interessante no livro Há 2000 Anos. Quem teve a oportunidade de ler, é um livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, nosso irmão que conduz os trabalhos, ainda de forma distante, eu digo, porque sempre tem os intercessores, existem sempre aqueles que estão próximos na realização da atividade, mas dentro da casa. E nosso irmão Chico Xavier psicografou esse romance fantástico. O nome do livro é Há 2000 Anos. E conta a história de um senador romano chamado Públio Lentulus. Quem aqui já leu Há 2000 Anos? E fala sobre a trajetória desse senador, que era um homem orgulhoso, um homem poderoso, um homem que detinha muita influência. E por causa desse comportamento, voltado para o orgulho, para a força, a influência, para a supremacia da posição, porque imagine só, quantas e quantas pessoas ocupam uma posição de destaque dentro da sociedade. Imagine você ser um senador. Nós temos no nosso estado 3 senadores atualmente. Então são pouquíssimas pessoas que estão ali, numa posição de relevância, numa posição de destaque. E ele se sentia superior a muitos outros, assim como várias e várias pessoas que ocupam a posição de destaque acabam se sentindo. Por quê? Porque a ideia é aquela ideia momentânea, é a ideia passageira, é a ideia do poder. Só que Públio Lentulus seguiu, teve a sua esposa Lívia convertida para o cristianismo, e num dado momento do livro, que é muito interessante, ele encontra Lívia no Coliseu. Lívia estava nas catacumbas orando com outros cristãos e foi presa pelos soldados romanos, conduzida para o Coliseu. É interessante que lá ela estava com uma roupa, com a veste de mulher de posse, de uma mulher rica, de uma mulher poderosa. Só que chega lá, ela troca de roupa com a sua criada para que pudesse entrar ali no Coliseu, e ela sabia que iria entrar para o sacrifício, que ali iria haver o desencarne massivo de todas aquelas pessoas que foram capturadas pelos soldados romanos. Só que a vibração era tão elevada, a fé era tão elevada, que no momento que eles ingressam no Coliseu, ingressam cantando. E Públio Lentulus, o senador que estava na plateia, que estava na arquibancada, que estava nas cadeiras, assistia tudo que estava acontecendo. E de imediato reconheceu que aquela mulher que entrava juntamente com os outros cristãos era sua esposa. Pela forma de se comportar, pela forma de andar. E ele quis paralisar aquele espetáculo, aquele evento. Só que ele não teve força. E naquele momento, os leões foram soltos e eles morreram devorados pelos leões. E é impressionante, quando o padrão vibracional é elevado, quando existe essa conexão com Deus, quando a nossa fé é muito elevada, esse socorrimento, essa proteção, a espiritualidade, ela se faz presente. Então esses irmãos praticamente não sentiram dor, foram conduzidos pela espiritualidade e tiveram ali essa proteção que aconteceu com vários outros cristãos, com vários outros irmãos que através da fé, através do canto, através da oração, se propuseram a seguir o Mestre Jesus de forma fervorosa e possuíam toda essa proteção. E o que é interessante dessa passagem, mais à frente, Públio, ele fica impressionado com tudo aquilo que acontecia, como aquele homem conseguia despertar tanto interesse nas pessoas, com uma mudança de comportamento tão brusca,
que ele se converteu no final da existência ao cristianismo. Mas por causa da sua conduta, do seu comportamento, ele reingressa na matéria, e essa história a gente tem relatada no livro 50 anos depois, na condição de Nestório. E quem era Nestório? Nestório era um escravo judeu também, que estava naquela condição e deixou de ser um senador romano, uma posição de destaque, uma posição de relevância, para mais à frente se tornar um escravo. E o que é interessante dessa história? São as posições que nós ocupamos. E qual o propósito de nós ocuparmos posições diferentes? É sempre o aprendizado, se não for o cumprimento da lei de causa e efeito. Nós temos uma passagem no livro O Céu e o Inferno, que fala sobre o mendigo Max, e também tem correlação com as posições em que as pessoas ocupam. O mendigo Max era um conde, que tinha muito poder financeiro, mas que dilapidou rapidamente seu patrimônio, através do jogo, através da bebida, através da prostituição, e isso acelerou o seu desencarne, como nós vimos no livro e no filme Nosso Lar, onde a gente precipita a nossa morte através do suicídio direto. E o mendigo Max, que anteriormente era chamado que também foi chamado de Conde Max, aquela existência, ele desencarnou com 40 anos de idade. Naturalmente, as pessoas materialistas diziam: ele viveu muito, ele aproveitou muito a vida, ele foi uma pessoa que soube viver, porque durante aqueles 40 anos ele viveu com muita intensidade no que diz respeito à materialidade, aos vícios, à fisicalidade e à prodigalidade também. É muito diferente a pessoa desapegada de uma pessoa pródiga, de uma pessoa que não tem responsabilidade com o mandamento ou com a utilização do dinheiro, dos recursos. E depois Max regressa à vida material, só que ele regressa numa condição de expiação. Uma das maiores provas que o ser humano pode vivenciar é a riqueza. Por quê? Porque a riqueza é extremamente atraente e que nos leva a sucumbir, nos leva ao erro, nos leva a seguir um caminho totalmente tortuoso, se não daquele que a gente se propôs no planejamento reencarnatório. Então, Max retorna à vida material e durante 40 anos ele viveu numa situação de muita pobreza, praticamente miserável. Conseguia vender algumas coisas, obtinha um retorno muito pequeno com a venda, conseguia sobreviver. Só que com 40 anos de idade, ele se tornou cadeirante. Então, essa existência se tornou ainda mais dolorosa, mais difícil, mais complicada. Ele dependia de doação, de ajuda, mas ele conseguiu chegar a 80 anos de idade e, desta forma, saldou aquela dívida, aquele débito, desencarnou com resignação, com aceitação, apesar de passar por um momento difícil. E o que é interessante dessas duas passagens? São as posições, são as oportunidades que a vida nos concede. Então, se você está ali com um patrimônio considerável, o que eu devo fazer? E a gente vê pessoas trabalhando na caridade anonimamente, pessoas se dedicando ao próximo, pessoas fazendo a caridade material. E desta forma, elas assumem verdadeiramente a responsabilidade da qual estão presentes, daquela sua existência, aquilo que se propôs. Porque a grande dificuldade quando a gente reencarna, quando a gente ingressa na matéria, é a gente dar continuidade, é a gente conseguir seguir o planejamento que foi proposto antes da reencarnação. E para cada um de nós é proposto um planejamento. E esse planejamento é muito bem elaborado pela espiritualidade, pelos nossos irmãos, para que dentro daquela proposta da existência, com a escolha das provas, a gente consiga amadurecer, evoluir, se transformar numa pessoa melhor. E além desse, nós temos um exemplo dentro do próprio Evangelho, que também é muito interessante, que fala sobre a realeza terrestre. Então, capítulo 2, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um texto pequeno, que fala sobre uma rainha que detinha muito poder,
muita autoridade, muita influência e possuía muitos súditos. Ela não era uma pessoa má, mas muitas vezes, por causa da sua condição social, você tem que seguir algumas ideias, alguns rituais, algumas propostas que fazem parte da posição que você ocupa. Mas cabe a você mergulhar naquilo que te apresentam ou manter a sua posição com base nas suas ideias. Quantas e quantas pessoas não tiveram muita autoridade, muito poder, mas que também praticavam muita caridade, que sabiam da sua responsabilidade diante da coletividade. Mas nem todos são assim. E ela se deixava levar pelo poder, pela influência. E o que é mais interessante é que quando ela desencarna, ela quer que as coisas continuem a acontecer da forma como acontecia no mundo material, na carne. Só que ela vê que as coisas são completamente diferentes. Então, quando ela chega lá, aquele que ela considerava o menor deles por causa da condição social, que desprezava muitas vezes, que não dava relevância ao trabalho, era um espírito extremamente iluminado. E ela se sentiu humilhada. Como posso? Eu chego aqui e ele está numa condição muito superior a mim. Que é exatamente isso que o Evangelho fala. Às vezes aquela pessoa que está varrendo o chão, que está limpando o vaso sanitário, que está no banheiro, silenciosa, trabalhando ali, contribuindo para a coletividade, contribuindo para o trabalho na casa espírita, ela está num nível espiritual muito superior a todos os outros. Então não é a nossa projeção social, não é a posição que a gente ocupa, não é nem sempre a relevância do trabalho que vai nos colocar numa condição de superioridade, mas vai depender sempre da forma como nós agimos em cada local que nós nos encontrarmos. Então, se você trabalha na casa espírita, na recepção, você tem a obrigação de acolher bem as pessoas, de recepcionar bem as pessoas. Naturalmente, durante o nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos no trabalho, na família, dificuldades financeiras, às vezes, a gente vem para a casa espírita com um certo desgaste, mas a gente precisa se concentrar, precisa entrar em oração e precisa, principalmente naquele dia de trabalho, procurar mais serenidade para que o trabalho seja bem desenvolvido na casa espírita. Muitas vezes chegam pessoas aqui que não têm o mínimo conhecimento sobre o espiritismo e que precisam estar aqui com a proposta de trabalho, de desenvolvimento, de conhecimento da doutrina e de seguir. Porque o espiritismo é uma doutrina maravilhosa, é fantástica, nos abre muitos caminhos para que a gente possa seguir em direção ao nosso Pai. E para que a gente possa compreender também como é a dinâmica da existência, da vida, todos os processos. Você vai compreender com profundidade? Não, mas você vai ter uma ideia de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que te circunda e principalmente das dificuldades que você enfrenta. Porque o ser humano, quando passa pelo primeiro obstáculo ou quando está passando por um momento difícil, ele fica se lamentando, se vitimizando e muitas vezes fica revoltado. Por que isso está acontecendo comigo? E a gente tem que aproveitar de todas as situações e extrair algo positivo. Então ali, às vezes, é um momento de reflexão, de pensamento, de análise, de paralisação. Às vezes a pessoa tem uma vida tão acelerada, tão dinâmica, tão corrida, que precisa parar um pouco, repousar. Dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do trabalho, fala também sobre o repouso. E o repouso é uma necessidade do corpo. As férias são a necessidade da alma, do corpo, para que você possa desacelerar e depois retomar as atividades. E a doutrina espírita nos ensina que devemos trabalhar até o limite das nossas forças. Então, procuremos sempre utilizar a nossa mente, a nossa força, até quando nós pudermos. Então, dentro desse tema, a gente vive uma contradição, né? Na verdade, é um paradoxo. A humildade e o ego. Então, o exercício da humildade é uma necessidade para cada um de nós.
Mas existe o ego, que se sobrepõe, que está ali lutando contra a humildade, que quer se sobrepor à humildade. Então, o que devemos fazer para buscar a humildade? Para nos transformarmos e nos tornarmos pessoas mais humildes. E às vezes a gente pede isso numa oração. Só que esse pedido, apesar de ser um pedido sábio, é um pedido que vem repleto de desafios. E às vezes nós somos afastados do nosso trabalho, nós somos colocados numa situação em que a gente precisa, afastado de um local onde a gente trabalha, a gente é afastado de uma atividade que a gente desenvolve na casa espírita. Às vezes a gente é chamado a atenção com a proposta de que a gente repense sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações. E tudo isso é um exercício para a nossa humildade. É extremamente interessante como o ser humano fala: eu tive que me humilhar para conseguir alguma coisa. Se humilhar é tornar-se humilde. É isso que significa. Só que tornar-se humilde não é fácil. Porque às vezes você precisa recorrer a alguém para que aquela pessoa possa te ajudar. Às vezes você precisa recorrer a alguém para que aquela pessoa faça o que ela tem a obrigação de fazer. Mas a partir do momento em que você vai se despojando dessa redoma, desse escudo que é o orgulho, você vai se abrindo, você vai se tornando mais humilde, com os desafios que se põem diante de nós. É claro que não é fácil, mas é um exercício onde nós não devemos reagir, devemos sim agir. E qual é a diferença? É porque a reação, nós somos impulsionados pelas nossas imperfeições, pelo nosso orgulho. E a nossa ação, a gente reflete, a gente critica, a gente pensa. Então, se eu for abordado por alguém no processo de correção, eu preciso responder. Por que não silencia para oportunamente a gente procurar dar a resposta correta? Né? E isso é muito comum na relação interconjugal. Às vezes, o marido ou a esposa fala alguma coisa e um dos dois precisa silenciar. Porque senão você começa um embate, uma briga, uma discussão que é totalmente infrutífera, às vezes por motivos fúteis, banais. E toda e qualquer discussão, ela desgasta. Ela traz desânimo, muitas vezes traz tristeza e aborrecimento. Por quê? Não só pelo que a gente pensa, pelo que a gente recebe, mas pelo padrão vibracional que se forma ao nosso redor, pela nossa reação. É difícil você, de imediato, após ter sido ofendido, você conseguir dar uma resposta que seja contrária. Quando o Cristo ensina, se levares um tapa na face esquerda, dê a direita, a ideia é exatamente essa. É você apresentar o outro lado da moeda, mas não é fácil. Porque o ser humano, em detrimento do orgulho, possui um comportamento de reação. E não um pensamento crítico, um pensamento de ação, um pensamento de reflexão sobre aquela situação. E o ideal é silenciar, é calar, para que a gente possa passar mais à frente e, de repente, ter uma conversa amigável, uma conversa saudável, uma conversa mais equilibrada. A gente fala, né, mas essa luta, eu acredito que é uma luta de cada um de nós, de todos nós. Estamos ali envolvidos, né, nessa batalha diária de crescimento moral, de transformação, de reflexão, de quedas, de acertos, de estarmos ali muitas vezes caminhando numa linha onde você pende para um lado, para o outro, e que a ideia é sempre acertar, mas nem sempre nós acertamos. Então, dentro da psicologia espírita, nós temos o orgulho como a mãe e a vaidade como a filha. E essa vaidade, ela se divide das mais diversas formas. Primeiramente, nós poderíamos falar sobre a vaidade estética, sobre a vaidade física, o que é muito comum nos dias atuais. Então, às vezes a gente quer se arrumar, a gente quer se vestir bem, a gente quer utilizar um bom perfume. Isso é natural, mas a gente tem que ter muito cuidado para não fugir desse equilíbrio, para não ultrapassar essa linha, essa margem do exagero, do processo, muitas vezes, de obsessão.
Às vezes a gente vê uma pessoa que tem uma condição financeira boa, que tem condições de fazer uma cirurgia plástica, mas ela não se contenta só com uma. Ela faz a primeira, faz a segunda, a terceira, e assim ela vai transformando o seu corpo a fim de atingir o ideal. Só que essa é a ilusão da matéria, porque a satisfação ela vem do interior, de nós aceitarmos como nós somos. É claro que, a depender da deformidade, do problema que nós estivermos enfrentando, a medicina estética está para nos ajudar. Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele é questionado sobre a cirurgia estética. E a resposta dele é bem clara. Se for para elevar, para melhorar a autoestima de alguém, ela é excelente. E às vezes uma pessoa sofre um acidente físico, fica com uma cicatriz, uma deformidade. Por que não utilizar os recursos da medicina para que a sua imagem se torne uma imagem melhor? Mas quando a gente fala em vaidade, são os excessos, os exageros. É você muitas vezes dedicar grande parte do seu tempo ou dos seus recursos para essa remodelação corporal, física. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque por vezes é difícil a gente retornar. E dentro desse processo de construção, de evolução, onde todos nós estamos mergulhados, a gente precisa conter alguns ímpetos, alguns interesses, algumas vontades. Sem dizer que a gente, às vezes, observa no noticiário, na mídia, a quantidade de pessoas que perderam a vida por causa da cirurgia estética. Aí a gente pergunta, vale a pena? Será que não era melhor ela estar viva do que, de repente, fazer uma lipoaspiração? Ou então, de encontrar uma outra medicação, ou através até do esforço, do sacrifício, procurar reduzir o peso? Então, são questões, né, que nós devemos refletir, pensar, mas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. E a gente precisa saber até onde podemos ir, até onde nós devemos ir para não ultrapassar essa barreira, dessa complexidade obsessiva, desses excessos que muitas vezes fazem parte também da nossa caminhada. Nós temos a vaidade intelectual. Então, às vezes, a pessoa ela tem esse interesse, essa busca pela intelectualidade, mas ele esquece de tudo aquilo que a gente adquire, tudo aquilo que nos é dado, mas nós temos responsabilidade sobre isso. A partir do momento que você adquire um conhecimento e você guarda, é como uma avareza. Aquele homem que recebe o dinheiro, guarda, não faz uso e não auxilia as pessoas que muitas vezes estão ao seu redor e que estão carentes. A intelectualidade, o conhecimento, a capacitação, ela tem um objetivo. É de você realizar um trabalho com base naquele conhecimento que você adquiriu. Se não, você auxiliar outras pessoas através da disseminação daquele conhecimento para que chegue aos outros irmãos. Mas quando a gente fala nessa vaidade intelectual, é a busca incessante do conhecimento e também dos títulos, a ponto de você se sentir uma pessoa superior a outra. Eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado. O estudo é sempre muito importante para cada um de nós. Mas qual é a sua verdadeira intenção? Qual é o seu verdadeiro propósito do aprendizado? Então, enquanto nós temos cientistas que trabalham pelo progresso da humanidade, tem outros que trabalham somente pelo retorno financeiro. Isso vai depender muito da intenção de cada um. Do motivo pelo qual aquela pessoa está fazendo aquilo. Mas quando a gente fala sobre a questão da intelectualidade, a gente precisa ter cuidado também. Porque nós podemos ser sabotados. Às vezes a pessoa está ali dando aula, um excelente professor, um excelente médico, e ele recebe os elogios no dia a dia. Mas o que ele faz daquele elogio? Aquele elogio será um fator de motivação ou aquele elogio será para inflar o seu ego, para julgar que é uma pessoa ainda melhor? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado
muita atenção, muita vigilância, para que a gente não se perca. Então, durante a nossa caminhada dentro do Espiritismo, a gente já está na doutrina há mais de 20 anos, então nós já fizemos palestras onde as pessoas balançavam a cabeça, aí eu olhava, meu Deus, será que eu estou falando alguma besteira? Será que eu estou seguindo um caminho errado? E ao mesmo tempo a gente já recebeu alguns elogios pelas palestras que nós fizemos. E o que a gente vai aprendendo com isso? Que, antes de tudo, dentro do trabalho espírita, o nosso trabalho é para o Cristo. Nosso trabalho é para o movimento espírita. O nosso trabalho é para o desenvolvimento da doutrina, para a conscientização das pessoas, mas o nosso trabalho, antes de tudo, é para Jesus. Então, dentro da casa espírita, vai haver pessoa que vai criticar, que vai ficar insatisfeita, que vai ficar aborrecida, que não vai gostar, que vai estar ali como ouvinte só para criticar. Mas, independente de qualquer coisa, a gente precisa seguir em frente, com perseverança, com entusiasmo, com motivação, porque nós não devemos nos envaidecer com o elogio e nem nos aborrecermos ou ficarmos desmotivados com as críticas, porque isso vai fazer parte da caminhada. Só que a gente vai aprendendo a lidar com isso, porque não é fácil, porque tem relação também com o nosso orgulho, mas é necessário, principalmente no trabalho espírita. Então, às vezes, você faz alguma coisa com tanta boa vontade, às vezes prepara a comida do seu marido, às vezes prepara um bolo. Quem é que não quer receber um elogio? Não é? Mas, e quando nós recebemos a crítica? A gente não vai mais preparar o bolo? A gente não vai mais fazer a comida? Então isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente não deve ficar desmotivado com a crítica, e também não deve se envaidecer com elogio. Outro tipo de vaidade muito interessante é a vaidade material. É a vaidade da condição financeira, do status, da posição, do lugar que você exerce. Às vezes a pessoa, como nós falamos anteriormente, é um senador, é um deputado, é um político renomado, e ele se coloca numa posição de superioridade a ponto de não levar em consideração as outras pessoas, a ponto de muitas vezes humilhar, ofender e menosprezar aquelas pessoas que estão ao redor. E a gente sabe que tudo aquilo é momentâneo. Basta as pessoas não votarem nele que ele não vai mais ser o representante, ou seja, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, no Congresso Nacional. Tudo muda. E como você vai viver sem aquela autoridade, sem aquele poder, sem aquela força? Então, essa vaidade é uma vaidade também que precisa ser contida, que tem relação direta com o seu propósito de trabalho. Quando você resolve ser servidor público, independente da esfera, ou até mesmo no servidor privado, você precisa lembrar que o objetivo é servir, é trabalhar para o próximo. E mais do que qualquer um, os nossos governantes, os nossos servidores políticos, eles deveriam ter essa consciência. Porque deveriam trabalhar para as pessoas. E nós temos pessoas que passam por muita dificuldade, são extremamente carentes, e que realmente precisam desse amparo, desse apoio, seja na área da educação, da saúde, ou em todas as outras áreas na qual o administrador ele tem competência de atuar. Nós temos a vaidade moral ou espiritual, né? Então, essa também é muito delicada. Às vezes você tem um médium da casa. O que seria o médium da casa? É um médium que muitas vezes, quando acontece qualquer coisa, a coordenação dos trabalhos, dirigentes, o presidente vai recorrer àquele médium para obter uma resposta. Mas é muito importante nós sabermos que o roteiro, antes de tudo, está na codificação, está na literatura. O médium ele pode contribuir através das informações? Sim. Mas a partir do momento em que interfere demais, alguma coisa está errada. Por que está errada? Porque o espírito, os espíritos e a coordenação dos trabalhos, eles nos concedem o livre arbítrio.
E por que nos concedem um livre-arbítrio? Para que a gente possa caminhar com as próprias pernas e seguir o caminho. E não existe maior roteiro do que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde você tem um Espírito que foi uma liderança, um Espírito de verdade, reunido com vários outros para trazer inúmeras informações. Aí será que um Espírito que está ali com o médium, ele vai saber mais do que toda a codificação? Só para nós refletirmos, e naturalmente, toda informação que chega da espiritualidade, ela precisa ser avaliada, analisada, ela precisa ser acompanhada. Mas o que nós queremos dizer com isso? Que a gente tem que ter muito cuidado para que aquela pessoa não se torne o centro da atenção na casa espírita. Para que aquela pessoa não se torne o centro de referência espiritual. Por quê? Porque muitas vezes há queda por causa da vaidade. Ou, quando estar desatento e vigilante, é surpreendido pelas próprias imperfeições. Porque os inimigos estão sempre do nosso lado, esperando só um erro. No momento em que nós erramos, eles se aproveitam para interferir e para dificultar o nosso trabalho dentro do movimento espírita, na Serra do Cristo. E isso é muito comum. E isso acontece também com aqueles que estão trabalhando intensamente na casa. Acontece até mais com esses que estão trabalhando intensamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser surpreendido pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo trabalho que a gente desenvolve na casa espírita. Todos nós somos aprendizes e aprendemos o tempo todo. Estamos ali buscando conhecimento, estudando, refletindo. E muitas vezes somos surpreendidos, às vezes, por pessoas que a gente nem, talvez, pelo próprio menosprezo material, acha que não poderia ajudar. Mas a sabedoria, ela é milenar, porque acompanha o espírito através das múltiplas existências. Então, apesar daquela pessoa não ter um alto nível de escolaridade, ou apesar daquela pessoa até mesmo não ter uma boa formação, às vezes a pessoa mora no interior, é uma pessoa simples, mas detém muito conhecimento e muita sabedoria também. E nós temos essa vaidade oculta, né? Então, o que seria a vaidade oculta? É a proposta da autodiminuição para que você seja elogiado. É a vitimização. É você, muitas vezes, falar que aquilo que você faz praticamente não teve serventia, não foi bem feito, e você espera que as pessoas que estejam do seu lado, elas falem exatamente o oposto, né? Dentro de uma proposta de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, nós temos a divisão da humildade ativa e da humildade passiva. E aqui ela cita alguns exemplos, né? Dentro da humildade ativa, a postura é a mansidão, a firmeza e a moral. E dentro da humildade passiva, a submissão, o medo do confronto, o medo de você discutir, de apresentar suas ideias, de se impor. Então isso é muito comum para a humildade passiva. Nós temos um exemplo muito interessante também de Mahatma Gandhi. Quem conta essa história é Haroldo Dutra Dias, e Edivaldo Franco também repete, sobre o momento em que a Índia passava, que era um momento de independência da coroa do poder inglês. E durante aquele período, Mahatma Gandhi foi agredido com um soco no rosto, caiu, e de imediato se levanta, e o soldado britânico que tinha acertado dá um novo soco, acerta-o 2 vezes, e ele cai pela segunda vez. E quando ele cai pela segunda vez, o soldado vira para ele e fala: por que você não reage? Por que você é tão covarde? Com quem você aprendeu a ser tão covarde? E esse é um exemplo de humildade ativa, mansidão e firmeza moral. Aí ele vira para o soldado e diz: com esse que está aí no seu peito, que você carrega no seu cordão. Então, era a imagem do Cristo,
E na hora que ele fala isso para o soldado cai em si, reflete. E uma das propostas mais importantes de Gandhi era a não violência. Tanto é que ele conseguiu libertar a Índia, juntamente com outros revolucionários, com outras pessoas, com outros trabalhadores, através somente do boicote aos produtos ingleses, através das greves, através das movimentações sociais, sem em nenhum momento utilizar a força, a violência, ou a guerra civil, a agressão. Então ele era muito diferente, ele era um espírito muito adiantado e agia dessa forma. A origem nasce do autoconhecimento e da segurança interior. Essa é a humildade ativa. A humildade passiva, insegurança ou baixa estima. O foco, eu sei quem sou, conheço os limites e vou agir no que eu posso. Eu não sou nada, eu não posso nada. Às vezes a pessoa fala isso porque a condição que ela se encontra é uma condição muito rasteira. Ela realmente está se sentindo diminuída. É diferente da vaidade oculta. E nós temos, para nós finalizarmos aqui, 3 movimentos da humildade ativa que a gente achou mais importante nós falarmos. É sobre a necessidade do esvaziamento, o movimento de esvaziamento. É muito comum quando a gente vai fazer alguma coisa, principalmente quando a gente vai obter um aprendizado na área que a gente atua, ou vai fazer um curso que a gente já fez há um determinado tempo, nós acharmos que nós já conhecemos de alguma coisa, que nós já sabemos de alguma coisa. E a gente diz, quando chegar para estudar, para essa nova turma, para essa nova capacitação, vem com um copo vazio. O que ele significa, essa expressão? Significa de que você vai para lá para obter novos conhecimentos, para aprender novas ideias. E pode ter certeza, por mais que você tenha experiência, conhecimento, seja uma pessoa que se dedique, estude aquele tema, sempre vai surgir algo novo para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Então é muito importante, toda e qualquer capacitação, toda e qualquer oportunidade que nós tivermos de aprendizado, nós estejamos com o copo vazio. Então, é nós aceitarmos as propostas, as ideias, analisarmos para saber o que a gente vai utilizar ou não no nosso dia a dia. Nós temos um filósofo, que é de conhecimento de todos, Sócrates, ele dizia, só sei que nada sei. E essa é a mais pura verdade. Quando a gente faz uma avaliação do local onde nós estamos inseridos, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, um pequeno planetinha azul, e que dentro do estudo da doutrina espírita nós temos uma escala planetária, nós temos vários e vários orbes, vários e vários países dentro do nosso próprio planeta. Quantas e quantas informações nós não podemos acessar? Peço desculpa. Através hoje das inteligências artificiais, do Google, da internet, com o objetivo de nós crescermos. Então, são tantas informações, é tanto conhecimento, que por mais que a gente julgue que saiba de alguma coisa, nós estamos muito distantes ainda do conhecimento absoluto. E a gente precisa lembrar que o conhecimento ele é temporal. O que nós aprendemos hoje, com certeza, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, vai ser completamente diferente. Então, estamos sempre num processo de aprendizado. Estamos acabando. Movimento de enfrentamento, que diz respeito à reforma íntima, a necessidade de reformulação do homem. E a reforma íntima ela acontece através da introspecção, da análise, do reconhecimento das nossas falhas. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ela fala que nós precisamos conhecer a nós mesmos, para a partir daí nós provocarmos a mudança necessária. E a terceira parte, o movimento do serviço desinteressado, o que também é fundamental. O serviço desinteressado, a caridade, servir as pessoas sem ver a quem, independente de quem que ela seja, sem esperar nada em troca, com certeza nos fortalece, nos ampara e faz com que a gente consiga seguir em frente, sempre mais felizes,
sempre mais motivados e sempre buscando ainda mais inserir na nossa vida a proposta do cristianismo. Porque é isso que faz com que a gente obtenha a verdadeira felicidade. Existe uma diferença entre alegria e felicidade. A alegria ela é momentânea, quando você conquista algo, uma promoção, ou quando você compra um carro novo, ou quando você adquire uma casa, quando você faz a festa do seu filho. Mas a felicidade tem relação direta com a conexão com Deus. Então, quanto mais você se conecta, quanto mais você se despe das suas imperfeições, quanto mais você se vincula a Deus, através da correção de atitude, através da reforma íntima, através da caridade, a gente consegue alcançar a verdadeira felicidade. Desejo a todos muita luz, muita paz, sigamos com o Mestre Jesus. Estou fazendo uma observação para nós. Da semana passada para cá, a mensagem do copo vazio já se repetiu aqui 3 vezes em momentos diferentes, por pessoas diferentes. Então, acredito que é para que a gente faça uma reflexão, está nos convidando a essa reflexão, de nunca querer saber tudo, ser o dono da verdade, o Senhor do saber. Manter sempre o nosso copo vazio, porque cabe mais alguma coisa. Quando a gente preenche, então não tem mais espaço, né? Então, essa mensagem da semana passada para cá já se repetiu 3 vezes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Fica para a nossa reflexão. E agradecemos ao nosso irmão Michel pela reflexão do Evangelho essa noite. Nesse momento, finalizando aqui, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo por esse momento de Evangelho e reflexão, agradecendo também a espiritualidade amiga que orienta e assiste os trabalhos dessa casa, pelo amparo e acolhimento. Agradecendo infinitamente, Senhor, por esse momento e por todos os dias de nossa caminhada. Nós convidamos a todos para rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Agora, finalizando esse momento, vamos ter os passes. A equipe que vai trabalhar nesse processo já está se organizando. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Já está.